já está aqui sentando ao meu lado, nossa maravilhosa convidada, né? Tudo bem? Já já nós vamos conversar, tá bom? Já já nós vamos conversar e a gente fica extremamente feliz de saber que você que está aí acompanhando o nosso programa sabe que através desses grandes profissionais a gente traz a boa informação. Informação essa que se faz necessária. Não sei se você já ouviu falar, não sei se você sabe também, para você que está acompanhando aí o nosso programa. Você sabe o que é malformação congênita? Nós vamos entender aqui ao lado da nossa convidada esse diagnóstico que foi feito com o filho do cantor Zé Vaqueiro. Não é porque foi com o filho do Zé Vaqueiro, mas quando é com uma pessoa, de uma certa forma, que tem influência, as pessoas conversam sobre o assunto e chamam a atenção da população. O bebê nasceu com trissomia do cromossomo 13, também conhecida como síndrome de Patau. É isso mesmo? Patau, né? Em nossos estúdios, a nossa querida Patrícia Braga, que é médica, geneticista, vai explicar pra gente um pouquinho sobre essa alteração e a gente vai entender melhor. É bom que a gente fala logo sobre o assunto para as pessoas entenderem o que é, né? Não especificamente o caso do bebê do Zé Vaqueiro, mas chamar a atenção para o contexto por inteiro, né? Sim, a síndrome de Patau, ela é uma síndrome genética, ela é manifestada por conta de uma alteração genética. Sim. O nosso DNA, eu costumo explicar no consultório que ele é um imenso fio. Ele é um fio muito grande. E ele fica dentro das nossas células todo enroladinho, como se fosse um tubo de linha, aquela linha de costura. Aquele carretel com uma linha ali todo enrolado, tá? E nós temos um par, 2 unidades, né, para cada cromossomo. Quando existe uma trissomia, quer dizer que existe uma unidade a mais, né? Além do par normal, existe um componente a mais ali que foi adicionado. Então a gente chama de 3, né, trissomia do cromossomo 13. E aí se manifesta então a síndrome de Patau. E aí o que acontece, na verdade, com esse bebê? Alguns não chegam a nascer. Sim. Infelizmente, a grande maioria desses pacientes, eles tendem ao abortamento espontâneo, tá? A grande maioria das perdas gestacionais, elas são devido a alterações cromossômicas, alterações no DNA do embrião, no DNA do feto, que acabam impossibilitando que aquela vida seja uma vida viável. Inclusive aqui a gente tem algumas informações que pra gente é muito difícil. Acredito que para quem está em casa ela vai dizer e vai explicar melhor. Aqui nós temos aqui ultrassons, temos aqui o pezinho do bebê, enfim. Eu queria que voltasse para aquela parte para a gente entender um pouquinho, porque eu particularmente não entendi nada. Certo. Mas a gente volta para aquela outra imagem, aquela primeira imagem que vocês apresentaram, que eu acho que tem muito a ver. Isso, pronto, vamos lá. Vocês podem ver que aqui a gente tem várias numerações. Sim. 1, 2, 3, 4. Todas essas imagens que estão em preto, esses tubos que estão em preto, eles são os nossos cromossomos. Sim. E dentro dessas estruturas em preto está o nosso DNA. O nosso DNA está dentro dessas estruturas, Sim. todo enroladinho, todo compactado. Você pode ver que, por exemplo, na unidade 1, nós temos 2 integrantes. Na unidade 2, 2 integrantes. Na unidade 3, 2 integrantes. Isso é o fisiológico, é o natural que ocorra dessa forma. Cada unidade tem um par, duas unidades, certo? E aí a gente vai percebendo que algumas maiores, outras menores. Exato. A gente costuma dividir do maior para o menor. Você pode perceber que o número 1 é bem maior do que o número 22 que está aqui no cantinho. E poderia ser o contrário, né? Exatamente. Mas no meio de todos eles se encontra esse 13. Exato. Você pode perceber, inclusive aqui circulado em vermelho, que todos eles aqui têm 2 unidades, mas no 13 existem 3. Então, naquele par foi adicionado uma unidade que não deveria estar lá, certo? Agora, nós vamos explicar para quem está em casa, que eu acredito, os nossos cinegrafistas olham um para o outro assim, todo mundo tentando entender. Vamos explicar para quem está em casa o que acontece com esse feto quando ele nasce, quando ele não é abortado, né?
de forma espontânea, Sim. né, através da situação, mas o que acontece com esse bebê quando ele nasce? Como foi o caso do filho do Zé Vaqueiro? Ao nascimento, a gente já consegue perceber as inúmeras alterações que esse bebê vai manifestar. Sim. Primeiro, a prematuridade. Ele pode nascer antes do tempo correto, que é 39 semanas. Forçando a esse nascimento. Forçando essa gestação a terminar. Certo. Outra possibilidade é o baixo peso ao nascer. São crianças que nascem com mais ou menos 1,8 kg, 1,5 kg, mesmo com uma idade gestacional normal. Uma curiosidade, um bebê prematuro, ele nasceria com quanto? Depende da idade que ele vai nascer. Certo. Né? A gente tem as divisões de prematuro, se é um prematuro tardio, isto é, está quase chegando no tempo certo, ou se é um prematuro precoce, que é um prematuro muito estranho. Cabe numa palminha da mão. Exato. Né? E aí vai depender dessa idade. Pronto. Aí no caso desse Patal, o que ele pode trazer para essa criança e que de uma certa forma pode influenciar na vida dela? A síndrome de Patal, ela infelizmente é uma síndrome bastante debilitante para a criança. Ela causa várias alterações em vários sistemas do corpo. Sistema nervoso central, alterações cerebrais. Não se formou. Às vezes a criança nasce, inclusive, sem o cérebro, sem o cerebelo, ou uma malformação ali naquele local. Malformações cardíacas são as principais causas de mortalidade dessa criança após o nascimento, tá? Malformações renais e por aí em diante. Tem como perceber esta situação, o bebê ainda na barriga? Sim, sim. Pelos ultrassons, os ultrassons normais que são realizados durante o pré-natal, a gente já consegue ter uma ideia, diante das alterações que a gente for observar, que é possível que essa criança seja afetada por alguma síndrome. Se a gente encontra uma criança que está se desenvolvendo com baixo peso, se no ultrassom a gente já consegue identificar alguma alteração no coração, alguma alteração no cérebro, já já chama a atenção para a possibilidade da criança nascer com esse tipo de síndrome. A gente tem umas ultrassons aqui, eu queria que a gente pudesse observá-la e a doutora pudesse passar alguma informação para a gente. Tem como ver? Dá para perceber? Nem sei, a imagem não está muito boa, né? Fica um pouquinho mais complicado. Mas aqui dá para perceber aqui no cantinho, né, o polo cefálico. Não sei se dá para perceber direito para quem está em casa, né? Para quem está em casa. Mas é porque a imagem ela tá um pouco borrada, fica difícil para a gente poder. E assim, por que nos últimos dá para ver aí? Mas eu não sei se fica tão bem explicado para a doutora, principalmente assim, né? A gente sabe que dentro de um consultório, com as imagens mais nítidas, dá para um profissional. Eu acho até bonita a parte da nossa doutora não comentar a respeito do que nós estamos mostrando aqui. Por quê? Porque não é de forma realmente tão nítida. E aqui só é uma conversa, um bate-papo. Mas eu queria que você me falasse, por exemplo, no caso do filho do Zé Vaqueiro, né? No caso dessa criança, ela estava ali na barriguinha e tudo. Eu tenho uma curiosidade de como eles vão lidar com essa situação. Por exemplo, ela pode ter sido durante essa gestação ou poderia ter alguma coisa a ver com o pai e com a mãe antes? Uma coisa mais genética? Vanusa, é uma Porque pergunta ultimamente muito tem interessante. vindo muito esse tipo de informação no tempo que nós estamos vivendo. Sim. É uma pergunta muito interessante, porque existem vários questionamentos, né? Como que se deu essa alteração? Por que isso aconteceu? Eu sei que fica algo bastante no escuro, né? Mas a explicação que nós temos é que realmente é algo que acontece ao acaso. Se a gente for pegar cientificamente, todos nós, mesmo pessoas sadias e geneticamente típicas, nós temos uma chance em torno de 2 a 3% de ter um filho com alguma alteração, alguma síndrome genética. É da natureza humana e da evolução do nosso DNA que alguns erros aconteçam. E quando esses erros acontecem, às vezes a evolução da gestação tende ao aborto e às vezes não, ela tende a ser concluída, inclusive. Quando a gente fala de um assunto como esse, o emocional, ele também pode ser relatado? Porque assim, por que eu estou falando isso? Nunca se falou tanto em problema emocional, né?
E a gente sabe que uma boa parte das mulheres vivem momentos, às vezes, meio que complicados, muitas vezes na gestação, sim, emocionalmente falando, muitas vezes elas são afetadas, sim, de alguma forma. Isso poderia influenciar? Olha, a questão emocional de forma direta não, certo, tá? É algo que realmente acontece ao acaso, porque é da evolução humana que alguns erros aconteçam. Sim. Né? Então, se aquela mãe estava mais preocupada, ou às vezes estava sofrendo algum tipo de impacto emocional, isso não está relacionado. No caso do filho, né, do Zé Vaqueiro, qual foi, na verdade, o problema maior que deu para identificar? Né? Eu acredito que seja o baixo peso do nascimento. É algo que chama bastante atenção. Quando a gente vê que uma gravidez ela é concluída no seu tempo certo e a criança, o peso não condiz com a idade gestacional, que a gente chama, alguma coisa ali está acontecendo. Existem alguns exames que possam, de uma certa forma, realmente afirmar? Sim. Depois desse nascimento? Inclusive durante a gestação. É mesmo? É. Porque quando a gente faz os ultrassons dão pra gente suspeitas, né? A gente percebe as malformações e isso nos chama a atenção para que algo está acontecendo com o feto. Uhum. Mas mesmo durante a gestação, a gente consegue coletar um pouquinho do líquido amniótico. É feito como se fosse um furinho, uma injeção mesmo na barriga da gestante. E a gente consegue coletar o líquido amniótico. E a partir daquele líquido amniótico, a gente consegue fazer o teste genético que comprova a síndrome de Patau ou outra síndrome genética. Aí quando a gente fala sobre esse assunto, sobre esse exame, vem a questão do risco também de vida desse bebê, porque sim, um exame como esse, ele não é tão simples assim, há uma necessidade. Exato. Né? É algo para se chamar a atenção, porque corre o risco desse bebê vir a óbito. Existe. Porque a gente vai entender que vai ser feito um furo ali naquela cavidade, no útero, né? Então, sim, existe o risco de abortamento, não é um risco muito grande, mas ele existe e ele pode acontecer. Assim como o risco de infecções, né? Por mais que a gente esteja num ambiente hospitalar, em um ambiente que esteja completamente esterilizado, nós somos susceptíveis a isso vir a acontecer. Né? Pronto. E aí, como é que a gente pode, de uma certa forma, ajudar quem está em casa assistindo o nosso programa, principalmente as mamães, né, que estão gestantes, para esse assunto? Bom, sempre manter uma boa qualidade de vida, tá? E a gestação, ela precisa ser feita de uma forma, ela precisa ser cuidada de uma forma adequada. Um pré-natal bem realizado, cuidado com as infecções, com a alimentação, realizar todos os ultrassons, todos os exames que forem solicitados, evitar o uso de medicações não prescritas pelo médico, tá? Tudo isso para que haja uma boa qualidade de vida para o seu neném. Muito bom. E aí a gente chama atenção para aquelas mamães que durante a gestação também, às vezes pensam que estão sozinhas, né? Isso. Tem muito medo de se alimentar, tem muito medo de ficar um pouco mais exagerada aí na questão do peso. E você tem que entender que não é mais só você, é você e um outro serzinho que você tem lá dentro. E se você se alimenta direitinho, se você tem uma qualidade de vida melhor, você está melhorando a tua vida e, obviamente, a vida desse bebê que está lá dentro. Tudo que vai para esse corpo dessa mãe vai para essa criança. Com toda certeza. Né? E muitas vezes tem mamãe que está mais preocupada com o corpão e, às vezes, acaba, de uma certa forma, não cuidando daquele bebezinho com o que há de necessário. É um momento mágico. Exato. Os 9 meses tem que ser aquele momento muito mesmo da qualidade de saúde por dentro o tempo todo, porque tem um ser vivo lindo lá. 9 meses bem vividos. Verdade, né? Eu quero agradecer pela sua presença, tá bom? Muito bom falar sobre esse assunto. É um alerta, porque queira ou não queira, quando a gente vê assim algum artista, alguma pessoa famosa falando sobre o assunto, as pessoas se atentam mais. Sim. Né? Não deixa de ser uma boa propaganda. Sim. Quem quiser entrar em contato com você, pode me encontrar nos hospitais públicos, no Hospital Infantil, na Maternidade Evangelina Rosa, ou então pelo Instagram. Né? Tá certo. Muito obrigada, tá? Muito bom a gente falar sobre esse assunto aqui dentro do nosso programa e principalmente chamar a sua atenção para que você tenha mais saúde e qualidade de saúde para as nossas gestantes, que vocês possam ter saúde todos os dias, tá bom? Para ter esse bebezinho aí bem.